Olá, professores e professoras. Chegamos ao início de mais uma TPC que tem como título, como tema, Diário de Classe, um tema bastante importante por tratar da nossa organização, a organização do nosso trabalho. E o presente tema, ele é de suma importância por tratar de um assunto comum no âmbito escolar. Falar sobre diário de classe e mostrar o passo a passo do registro de organização, da rotina docente de forma reflexiva, nos ajuda a compreender a importância desse documento quanto à sua construção didática. Vamos também deixar claro aqui para vocês, não poderia faltar, a questão do objetivo dessa TPC, que é orientar sobre a importância do preenchimento do diário de classe de forma reflexiva e norteadora, bem como suas etapas, como parte do trabalho do professor. E para fortalecer mais dessas questões, vamos iniciar com uma reflexão que tem como título os benefícios da disciplina na vida profissional e pessoal, pois não dá para viver sem a organização, sem a disciplina, ok? A disciplina é uma das habilidades mais importantes e úteis que todos devem possuir. Ela é essencial em todas as áreas da vida, tanto na pessoal quanto na profissional. Embora a maioria das pessoas reconheça sua importância, poucas se esforçam verdadeiramente para colocá-la em prática. Ao contrário do que muitos pensam, ter disciplina não significa viver se cobrando ou ter um estilo de vida limitado e restritivo, mas sim ter autocontrole, que é um sinal de força interior e controle de si mesmo, o que inclui suas ações e reações sobre o que acontece ao seu redor. Pessoas que têm disciplina conseguem traçar suas metas para alcançar seus objetivos e colocá-las em prática sem se perder no meio do caminho. Esse texto, esse reflexivo que eu acabei de ler para vocês, é de Marcos Marx. Ele é um psicólogo e também empresário que cuida de todas essas questões de desenvolvimento profissional e pessoal. Neste momento, depois dessa reflexão sobre a importância da organização do trabalho docente, eu vou passar para a Juliana, que falará um pouquinho para vocês sobre o diário de classe. Obrigada. Obrigada, Sara. Olá, pessoal, professores e professoras. Então, aí dando continuidade, né? Como a Sara já apresentou aí o nosso tema, diário de classe online, principais ferramentas de registro, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da legislação, e aí depois a Luana vai falar um pouquinho dos acessos, dos registros e aonde localizar, tá? Então, vamos rever as resoluções que dispõem sobre o registro do diário de classe. Então, temos duas resoluções aí. A resolução SE 16, de 30/1 de 2020, e a resolução SE 118, de 8/11 de 2021. A resolução aí SE 16 de 2021, ela dispõe sobre os registros diários de classe no âmbito da rede estadual de ensino e das providências correlatas, tá? Então, eu trouxe aí dois artigos, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas vocês podem também estar pesquisando, vai ter aí o link dela para vocês terem acesso, tá? Então, o artigo 1. O diário de classe se constitui de instrumento legal de registro das atividades diárias desenvolvidas em sala de aula pelo professor junto aos discentes, envolvendo os apontamentos dos conteúdos trabalhados, das avaliações e das frequências dos estudantes, permitindo acompanhamento de rendimento escolar nas diferentes áreas do conhecimento. E o artigo 2, ele traz aí, né, reforça que a partir de 2020, os registros de aula
Os registros de aula, avaliação e frequência diária serão realizadas exclusivamente de maneira informatizada, em modo específico da plataforma Secretaria Escolar Digital, na sede, que já é de conhecimento de todos, né? Então, a gente traz aí a questão da importância e aonde está falando da questão aí de ser toda aí informatizada, tá? E a resolução SC 118 de 2021, ela inclui, né, dispositivos na resolução SC 16 de 2020, tá? Então, fica incluído aí os parágrafos 5º, 6º e 7º, ao artigo da resolução SC 16 de 2020, na seguinte conformidade: artigo 2, parágrafo 5º, que a partir de 2021 fica extinto a utilização do diário de classe em papel, tá? Então, todos os registros oficiais do Estado de São Paulo são realizados aí no diário de classe online, que depois a gente vai estar mostrando um pouquinho aí a questão de acesso. O parágrafo 6º, para efetivação do processo de utilização de diário de classe informatizado, é obrigatório o registro diário da frequência e das atividades envolvidas em sala de aula pelo professor junto ao docente, tá? Então, cabe a gente destacar aí, né, que todas as informações contidas no diário de classe são utilizadas para a geração de documentos, né, de escrituras escolar, para a geração de relatórios, de acompanhamento de frequência, entre outras finalidades. Na resolução SC 16/2020 também, ele traz lá o que compete ao professor, né? Então, compete ao professor, perante aí as turmas, né, que lhe foram atribuídas, observando também o calendário escolar, sobretudo as datas estabelecidas de reunião de conselho de classe, ano e série. Então, compete ao professor lançar a frequência dos estudantes, registrar regularmente as informações referentes aos conteúdos trabalhados nas aulas, bem como dos processos de avaliação de aprendizagem, e aí lançando as suas respectivas notas, tá? E lançar ao final do bimestre a nota que expressa o resultado de regimento escolar. Então, quando a gente fala de nota, a gente sabe aí que algumas disciplinas esse fechamento é por engajamento e outras por nota, tá? E também caberá ao professor manter atualizados os dados de avaliação, de frequência dos estudantes nos respectivos diários de classe. Ok? Então, a gente ressalta aqui a importância deste documento, que muitos de vocês já estão aí, né, familiarizados, já estão preenchendo, tá bom? Agora eu vou passar para a Luana e ela vai falar um pouco mais para a gente, né, da localização, passo a passo, a importância aí desses registros. Lu, com você. Olá, professores. Olá, professores e professoras, dando continuidade a esse ATPC voltado para o diário de classe, dentro da sede. Nesse primeiro momento, a gente vai falar dos procedimentos de acesso à sede. A gente sabe que uma boa parte dos professores já conhecem, mas é importante a gente fazer a retomada de qual é o procedimento desse acesso. No próprio navegador, o professor vai preencher lá com o endereço sede.educação.sp.gov.br e acessando a sede vai aparecer para ele esse layout que vocês estão vendo aí. Vai acessar, então, esse acesso é único, cada professor tem o seu, e ele vai fazer o acesso através do número do RG, então ele vai digitar RG e a numeração, seguido de SP, também em letra minúscula, se o documento for de São Paulo. Embaixo a senha é a mesma senha que ele fez no cadastro inicial. Essa senha vai servir para outros logins também de acesso, inclusive o centro de mídias.
Então é uma senha bem importante, precisa ser gravada, né, e sempre lembrada para o professor para que ele tenha acesso a esses documentos e registros. Vamos falar também agora a respeito do registro da frequência. Como a Juliana trouxe para vocês, a frequência é extremamente importante, né, esse acompanhamento de frequência do professor, assim como os registros de aula, que nós vamos falar. Em registro de frequência, a gente vai aqui na lateral esquerda, em azul, para registrar a presença dos alunos. Vai clicar então em diário de classe, frequência e lançamento da frequência. Nesse momento, vai aparecer então todas as turmas que estão atribuídas, relacionadas à disciplina que o professor trabalha. Para o lançamento da frequência, o professor, então, vai clicar ali, deixa eu voltar para mostrar para vocês, vai selecionar ali a sua disciplina, nesse campo aqui à direita, onde tem alguns ícones aqui. E no momento que abrir, então, para o lançamento de frequência, ele vai selecionar, vai verificar e confirmar qual é a disciplina, se é realmente a disciplina dele, se é a turma que ele quer lançar a frequência, e aí nesse momento ele vai selecionar também a data da aula que foi dada e o horário das aulas de cada componente que ele trabalhou. Esse horário é sempre o mesmo toda semana, tá? E é sempre de acordo à atribuição das aulas que o professor tem. É importante se atentar a esse horário e seguir a comanda desse horário certinho para que não haja conflito com os horários dos outros professores que também atendem essa sala. Feito isso, é só clicar aqui no campo, na página, aqui do lado direito, em listar alunos. E nesse momento, aqui embaixo, vai aparecer então a lista de todos os alunos que fazem parte daquela sala. Por horário, como vocês podem observar aqui em cada coluna, que está separada por horário, de acordo com o que o professor registrou lá inicialmente na página anterior, o professor vai conseguir, então, através desses botões de ticar aqui, ou é a presença ou a ausência. Então, o C é a presença e o F a ausência do aluno. O professor também vai especificar aqui na próxima coluna, em presencial, se esses alunos foram atendidos presencialmente. Vale lembrar que nesse momento, né, por lei, todos os alunos voltam para a escola no presencial, porém em casos muito específicos e muito especiais, o aluno pode assistir a aula no remoto. Então, se for o caso, o professor vai clicar aqui em não presencial na situação desse aluno e também se esse aluno apresenta um atestado de comorbidade, que é o que vai dar a condição para que ele assista a aula remota. Feito isso, o professor vai cadastrar e assim ele vai registrar a frequência dos alunos. O próximo passo agora que a gente vai falar um pouco é a respeito do registro de aula. No registro de aula, a gente continua então no campo à esquerda em diário de classe. E aí nós vamos clicar, além do diário de classe, abrindo a aba, vai ser registro de aulas. Abrindo em registro de aula, a gente vai marcar também lançamento de aula. E nesse momento vai abrir mais uma vez a lista de todas as turmas que estão vinculadas a esse professor. Se for um professor de anos iniciais, então vai abrir para ele a turma ao qual ele é professor regente. É preciso, então, selecionar dentro desse componente qual é a turma que ele precisa, que ele vai fazer o registro da aula. Vai clicar ali em visualizar. Nesse momento, vai abrir uma janela muito parecida com a anterior, mas com informações adicionais, que são, além da turma, vai abrir também mais uma vez a disciplina que o professor vai trabalhar, que o professor já trabalhou nesse caso, é o registro de aula. E também ele vai selecionar os horários das aulas, o mesmo que ele registrou em frequências. Mais uma vez a gente ressalta que é preciso dar toda a atenção nesse campo para que não haja conflito nas aulas dos outros professores.
Em seguida, o professor descendo aqui a barra de rolagem, nessa mesma janela, ele vai verificar então todas as habilidades que estão lá de acordo com o currículo paulista. Então, ele vai selecionar a habilidade que tem a ver com a aula que foi dada. Aqui do nosso lado esquerdo, vocês podem observar os campos que a gente pode ticar para selecionar a habilidade. Feito isso, em seguida, nós temos aqui um campo chamado observações, bem abaixo das colunas das habilidades. Se o professor trabalhou alguma habilidade diferente, mas que se trata do mesmo componente que ele trabalha, ele vai registrar no campo de observação. Além disso, ele pode também especificar aqui algum outro trabalho complementar dentro daquela habilidade que ele desenvolveu em sala de aula e que ele acha importante ressaltar. Vale lembrar que aqui é um breve relato dessa aula. É um campo pequeno, justamente para que a informação seja bastante sucinta e assertiva. Logo abaixo a gente tem a lista dos materiais, dos recursos didáticos que o professor usou em sala de aula. Por exemplo, nós temos lá no campo 1, Centro de Mídias, até o campo 9, que são plataformas educacionais digitais. E ali está elencado, então, todos os materiais e recursos possíveis para que o professor possa fazer uso em sala de aula. Aqui no campo 10, tem outros. Esses outros se tratam, então, de recursos que não estão listados aqui. O professor pode, então, especificar qual foi o recurso que ele utilizou para o desenvolvimento da aula. Nós vamos dar um destaque maior aqui nesse campo, descreva aqui um breve resumo da aula dada. Esse campo ele é muito importante, é importante que o professor se atente a ele e procure deixar preenchido, no sentido de que, diante das habilidades trabalhadas, dos materiais trabalhados, é importante que o professor coloque aqui qual foi a proposta dessa aula, como essa aula foi desenvolvida e como ele avaliou naquele momento. Isso tudo numa forma bem resumida, bem sucinta, simplesmente para que quem vai ler e observar essa aula dada, consiga entender o que aconteceu na aula e entender também como foi feita a avaliação, principalmente dentro dos materiais, o que foi utilizado. A gente pode falar de qual recurso foi usado, a gente pode falar da página, qual atividade. É importante lembrar que não é só colocar o número da página, por exemplo, mas é importante relacionar a atividade para a gente entender qual foi o desenvolvimento da aula. Feito isso, é só salvar. Luana, posso só acrescentar mais um ponto, né? A Lu mostrou para a gente aí tanto o registro da frequência como o registro de aula, só destacando que nos anos iniciais, né, este ano, aí no primeiro bimestre, começou a aparecer as disciplinas desmembradas, que antes aparecia ciências humanas, né, e ciências da natureza, e agora está aparecendo ciências, história, geografia, português e matemática, professor regente, né? Então, a partir do segundo bimestre, ele já vai estar registrando de acordo aí com as disciplinas. É isso mesmo, Lu? É isso mesmo, Ju. A SEDUC informou, nesses últimos boletins, que eles deixaram ainda em aberto a opção de ciências da natureza e ciências humanas, porque alguns professores, desde o início do ano, já fizeram registro nesse campo. Então, para validar esse registro, eles mantiveram, porém, a partir do segundo bimestre, eles vão retirar essa opção. Essa opção já não está mais aberta para ser utilizada, mas ainda é possível visualizar. Então, eles vão retirar essa opção e vão deixar, então, os campos para que eles sejam preenchidos por disciplina. Então, tem lá, como você falou, História, Geografia e Ciências. É assim que o professor, principalmente dos anos iniciais, vai conseguir observar na sede. Alguns componentes, eles não têm as habilidades selecionadas aqui, tá?
Então, é importante que no campo de observação, o professor utilize para descrever como foi a aula e colocar ou a habilidade que ele trabalhou ou o conteúdo aproximado à habilidade que ele tinha como objetivo. Do mesmo jeito aqui, a gente vai observar a lista dos materiais, dos recursos, vai fazer aquele breve resumo da aula dada, mas um resumo qualificado, de modo que a gente consiga entender qual foi o processo da aula e a avaliação do professor, e assim a gente pode salvar. Vamos falar agora do campo de avaliação no diário de classe. A avaliação, a gente vai usar então a opção avaliação e lançamento de avaliação. Quando feito isso, mais uma vez, dentro do perfil do professor, vão aparecer todas as turmas que ele é vinculado. O professor vai clicar aqui no campo direito em cadastrar. Lógico que selecionando a turma específica ao qual ele quer cadastrar o lançamento desse registro, dessa avaliação, e ali ele vai confirmar se realmente é aquela turma, se realmente é a disciplina e principalmente qual é o bimestre. Isso é bem importante. Nós estamos no primeiro bimestre, caminhando para o segundo, na verdade já encerramos o primeiro bimestre, né? Já estamos no segundo, então é importante o professor observar e fazer as trocas necessárias aqui. Embaixo temos o tipo de avaliação. No tipo de avaliação nós temos a prova, atividade, trabalho. São atividades extras que o professor pode lançar para que os alunos desenvolvam em sala de aula, e é importante que o professor faça esse registro. Como a Juliana no início já falou um pouco a respeito da nossa orientação das resoluções, o registro do professor, todo o registro de aula do professor tem que ser feito no diário de classe, inclusive as atividades extras, né? Ou as avaliações que não sejam avaliações vindas da própria SEDUC. O professor pode fazer o registro aqui. Então, ele vai colocar lá o nome, o tipo da sua avaliação, se foi um trabalho, uma atividade. Embaixo ali tem um campo praticar se essa avaliação, se essa atividade vale nota ou não. E quando essa avaliação foi aplicada. Feito isso, o professor vai salvar. E se houver, então, atribuição de conceito ou nota para esse trabalho, o professor vai conseguir, então, neste campo, fazer a verificação dessas notas e o lançamento dessas notas. Agora, falando sobre o fechamento, tanto de notas como de conceito de engajamento. No campo, então, fechamento, nós vamos clicar ali em lançamento de fechamento. Selecionamos também a turma, a disciplina e aqui clicamos em visualizar. No campo de visualização, é importante então se atentar mais uma vez se é uma disciplina específica ou se faz parte, por exemplo, dos componentes complementares, como nos anos iniciais, que nós temos o Inova dos anos iniciais. Então, como complementar aí, nós temos a tecnologia e inovação e o plano de convivência. Por que a gente está destacando esses dois formatos? Porque um é em conceito, de 0 a 10, e o outro, os complementares, em engajamento. Nós vamos explicar o que significa. Para o lançamento do fechamento, ali em cima já está especificado o ano, que é 2022, e embaixo o tipo. O tipo nesse campo é o qual conselho de qual bimestre se trata. Se é o conselho do primeiro bimestre, do segundo bimestre e assim sucessivamente. Então ali o professor faz a seleção desse campo. Em seguida, essa janela ela vai dar uma continuidade com todas as informações da turma, o resumo das informações, e nessa linha amarela vai aparecer qual foi o último lançamento registrado por esse professor. Na parte de baixo, então, tem a relação de todos os alunos que fazem parte dessa turminha específica, e é aqui, então, que o professor vai
verificar quais são as notas que ele atribuiu para cada aluno, a quantidade de faltas e se houve necessidade de compensação dessas ausências ou não, e a quantidade de ausências compensadas. Na justificativa, ele vai colocar a informação que ele considerar relevante, principalmente se houver alguma justificativa a respeito da compensação de ausência. Na parte de baixo, a gente tem ali, então, por fim, a justificativa principal. Esse campo, ele também é fundamental para que o professor faça um registro no momento que ele faz o fechamento das notas ou do engajamento. Então, ali ele pode falar um pouco sobre o desenvolvimento da turma, no modo geral, naquele bimestre, e também qual é a perspectiva que ele tem de avaliação e de aprofundamento, de reforço, de recuperação para as fragilidades que ele conseguiu constatar no primeiro bimestre, ou seja, no bimestre anterior. No campo de baixo são as aulas planejadas dentro daquela disciplina e do lado as aulas que realmente foram realizadas. E aí é só salvar. Falando agora do conceito de engajamento, nós temos aqui então esse painel, essa janela do engajamento, como vocês podem verificar aqui na parte de cima, trata-se de tecnologia e inovação. Foi como eu falei, tecnologia e inovação, além de convivência, que são dois exemplos de registro por engajamento. Então, nós temos aqui eles representados por carinhas, né? Uma carinha representa, então, o engajamento total daquele aluno, ou engajamento satisfatório, ou engajamento parcial. Então, como vocês podem verificar aqui na lista dos alunos, o professor pode, então, selecionar o tipo de engajamento que ele vai atribuir a esse aluno. Bom, nós fizemos então um apanhado aí de quais são os campos para registro no diário de classe. É importante entender que o diário de classe, a sede num todo, e principalmente o diário de classe, estão passando por modificações, atualizações. Isso gera algumas instabilidades, mas é importante que o professor ele considere um registro dele, um registro pessoal das atividades desenvolvidas, das frequências, para que garanta que ele tenha esse respaldo de acompanhamento e no momento que a sede estiver já alinhada para que os registros aconteçam de maneira que os registros realmente se consolidem, o professor tenha também condição de fazer os lançamentos ou que tenha respaldo se de repente alguma informação não ficar registrada. É importante lembrar também que em qualquer situação que o professor encontre dificuldade de registro ou que de repente ele não consiga fazer o acesso nos campos necessários de registro, ele pode fazer uma abertura de ocorrência através desse endereço que a gente está mostrando aqui, que é atendimento.educacão.sp.gov.br. Ele acessando pelo navegador esse endereço, vai se abrir essa página aqui, que é a página onde é registrada as ocorrências. No campo do meio, onde está ocorrências, o professor pode acessar através da sua senha e ele vai elencar, então, os seus documentos, RG, CPF, qual é o segmento que o professor atende, qual é a turma que ele está encontrando dificuldade para fazer o registro e um breve relato de qual é a situação. Vale lembrar também que é de suma importância que o professor coloque um print da tela que ele não consegue acessar ou que ele tem alguma dificuldade. Esse print é importante para que a própria SEDUC, o pessoal do suporte da SEDUC, consiga identificar e resolver aquela ocorrência. Vale lembrar também que a gestão também pode dar um apoio no sentido de registro de ocorrência, assim como o professor de apoio, que é o PROTEC da escola. Então, esses são os caminhos para que os professores tenham respaldo e consigam fazer os registros com efetividade. Vale lembrar também que o Diário de Classe tem um aplicativo disponível para celular no Play Store do Google.
no momento que o professor ou o aluno baixa esse aplicativo no celular, a partir do momento que ele acessa, então, a Secretaria Digital, ele tem internet patrocinada. Significa, então, que o acesso não usa o pacote de dados do celular, do plano do celular do professor ou do aluno. Vou mostrar rapidamente, então, como que a gente faz o acesso do diário de classe pelo celular, usando o aplicativo que eu mostrei para vocês. O procedimento é praticamente o mesmo que a gente já orientou desde o início, quando o acesso à sede do diário de classe é feito pelo navegador do computador. Então, no celular também é o mesmo procedimento. Aqui vocês podem visualizar, então, o logo do diário de classe da Prodesp, né? Que é o mesmo caminho também que a gente acessa pela sede. E aqui o professor ou o aluno vai, então, preencher com o RG, conforme a gente tinha orientado anteriormente, e a senha da sede. Mais uma vez, lembrando que o professor não gasta nada do seu pacote de dados. Além do que, todos os procedimentos de registro no celular são exatamente iguais aos preenchimentos que a gente orientou através da sede, no navegador do computador. E por fim, nós temos as nossas referências, né, de onde nós tiramos essas informações, de todo o respaldo bibliográfico que a gente tem, e também serve como material de estudo para que os professores utilizem aí nos seus ATPCs, nos seus grupos de estudo e nos aprofundamentos também desse material. Eu vou passar a palavra agora de volta para a Juliana. Ju, é com você. Oi, Lu. Então, a gente aqui, né, para finalizar, voltando ao nosso objetivo, né, então, assim, é rever as resoluções que tratam sobre o diário de classe online, entender aí os procedimentos, né, porque sabemos aí, todos, na verdade, estão utilizando, porém, a gente tem muitos professores aí novos na rede, né, então é importante a gente fazer esse movimento, tá? Pensando aí que já estamos iniciando o segundo bimestre, então já dá para fazer ajustes, pensar aí como que eu estou registrando, como que eu fiz, o que eu posso mudar agora, tá? E para isso é importante a gente lembrar de ter o planejamento das aulas, né? Porque quando a gente fala em planejar, planejar é um tema comum, né, para todos os setores de vida. Ele mostra o caminho da organização, né? Sendo assim, não pode ser diferente na escola, né? Além de ser um instrumento legal, né? A gente viu aí as resoluções, nos ajuda também quanto à construção didática do professor, de um caminho a seguir, né? Então, como que eu vou? Nós temos aí os materiais oficiais? Temos, né? Mas como que eu organizo? Como que eu adapto essa aula aos meus alunos? E aí, fazendo esses registros, fazendo as adaptações, como eu registro isso no diário online, né? No diário de classe, que a Luana ressaltou bem, né? A gente tem lá o campo do registro, tem o campo das avaliações. Quando a gente fala avaliação, não é aquele termo que eu usava, é somente a prova. Não, é atividade ali desenvolvida no dia a dia, né? Então, tem que ter esse registro, porque, mais uma vez, o diário, ele serve como base para relatórios, né, análise aí do que está sendo trabalhado, tá? Então, a gente ressalta aí a importância de ter o planejamento dessas aulas e, a partir do seu planejamento, você aí se atentar, né, nos registros que estão sendo realizados, tá bom? Então, se atente aos registros, à frequência, o registro de aula, igual a Luana trouxe muito bem, né? Não é colocar lá na descrição assim, atividade 1, página 5, mas atividade 1, página 5 de que material, né? Qual foi a atividade que foi desenvolvida? Qual foi a estratégia? Então, vamos fazer aí, eu tendo o meu plano de aula pronto, e aí eu desenvolvendo na aula, fica mais fácil para mim estar registrando.
ok? Então, aí aqui a gente finaliza, vai ter aí, a gente pede para vocês, né, agora no formulário, mediante esta formação, né, sobre diário de classe online, ficou alguma dúvida? Qual? Então, descreva para a gente, né, se ainda ficou alguma dúvida, em qual ponto você ainda tem dúvida, e aí a gente vai procurar meios aí para estar respondendo, né, tá passando para vocês, principalmente a gente passar aí para os coordenadores, tá bom? E temos a nossa avaliação dessa TPC. Então, desde já, nosso muito obrigado aí a todas e todos e bons estudos.